No vídeo anterior, nós tínhamos analisado o mercado até hoje em relação à situação da Grécia de quase calote. Até aqui. Em algum momento, essa situação vai se resolver, ou para bem, que tudo volta ao normal, ou a situação explode. Sobre essa parte daqui, existe abundante informação na mídia, é fácil encontrar. O que nós vamos ver agora vai ser o que pode acontecer nesse período. Para isso, começamos analisando uma relação básica. Esse aqui é o potencial de geração de riqueza de uma família. Esse daqui é o seu nível de vida. Tem que ter uma relação entre os dois. Tem que ter um equilíbrio. Tem famílias que têm um nível de geração de riqueza alto, maior que o nível de vida. Essas famílias poupam. Elas têm dinheiro. Tem famílias que, ao contrário, elas têm um nível de vida muito maior do que a sua geração de riqueza. Essas famílias precisam de dinheiro. Então elas têm dívidas para poder pagar o nível de vida que ela tem. Bom, essa família se chama China. E essa família se chama Estados Unidos. Existem países, ou seja, tem uma geração de riqueza pequena ou muito pequena em relação ao nível de vida que elas têm. Para financiar, para manter esse nível de vida, não tem outra alternativa a não ser contratar dívida. O problema disso é que em algum momento essa capacidade de contratar dívida para financiar o nível de vida se esgota, se termina. Então tem que se gerar uma nova realidade onde se processe um novo equilíbrio. Esse novo equilíbrio exige que esse aumente e esse caia. Esse nível de vida seja mais baixo e esteja de acordo com o nível de geração de riqueza. A forma mais fácil de fazer isso é mediante uma desvalorização. A desvalorização faz com que isso se reduza de uma maneira muito rápida. Essa redução repentina do nível de vida faz com que as pessoas acordem de um dia para o outro sendo mais pobres e com uma dívida menor. Pelo fato de essas pessoas serem mais pobres, o valor do trabalho delas fica mais barato. Então esse país começa a vender mais para o exterior. O que quer dizer que o nível de geração de riqueza aumenta. E isso deve aumentar de maneira tal que atinja um novo equilíbrio. Ou até um pouco mais, de forma tal que haja um excesso de riqueza que permita pagar a dívida. O que acontece no caso da Grécia é como se ela tivesse um nível de vida da Alemanha com o nível de geração da riqueza da Bolívia, com maior respeito. Obviamente que essa situação não se pode se manter durante muito tempo. E é o que está acontecendo. Isso tem que cair e isso tem que aumentar. A desvalorização, nesse caso, está fora de discussão. O sistema europeu não admite e não permite. Então, para todos os efeitos práticos, a Grécia está com um sistema de câmbio fixo, similar ao da Argentina do ano 2000, 2001, que a gente já sabe como acabou. Bom, como se sai disso? A economia grega vai ter que passar por um processo de ajuste que se chama ajuste clássico. Em poucas palavras, os gregos vão ter que gerar mais riqueza e vão ter que viver pior, porque a desvalorização está fora da discussão. E como se processa, como se produz esse ajuste clássico? Bom, pelo fato do Estado gastar menos e arrecadar mais impostos,
isso aí já está gerando uma diminuição da riqueza das pessoas. Ou seja, as pessoas vão ter menos dinheiro, vai se gastar menos, vai se gerar certo grau de recessão, que vai criar determinado grau de desemprego, que vai fazer os salários caírem, que acaba caindo o nível de vida. Por outro lado, vai ter que ter um aumento da capacidade de geração de riqueza, vai ter que ter um aumento da produtividade para aproximar a produtividade grega aos níveis alemães, vai ter que ter algumas reformas e vai ter que ter investimento. Essa parte daqui é relativamente, não vamos dizer que seja fácil, mas é uma parte que acontece basicamente pela queda do gasto público que já está acontecendo. Agora, para acontecer essa parte daqui é bastante mais difícil e leva bastante mais tempo. A solução do problema da Grécia não é que cheguem os 40, os 50 ou 80 bilhões de euros de ajuda. A solução do problema da Grécia é que se atinja novamente esse equilíbrio, onde a capacidade de geração de riqueza seja superior ao nível de vida. Então, para que é esses 80 bilhões? Precisamente para que a Grécia tenha dinheiro para pagar juros, empréstimos, dívida e pagar as despesas operacionais durante o tempo que demore todo esse processo. Se esse desequilíbrio não se resolve, por mais dinheiro que joguem agora, daqui a alguns meses ou alguns anos, estamos com esse problema de novo, mais agravado ainda. A grande pergunta, então, é se a Grécia vai conseguir fazer tudo isso para depois fazer tudo isso. Eu não conheço nenhum caso de ajuste clássico que tivesse dado certo em uma situação de desequilíbrio tão grande como a que tem a Grécia. Quer dizer, se os países europeus, com a ajuda do Fundo Monetário Internacional, conseguem que a Grécia se ajuste sem a desvalorização, vai ser uma novidade. Mas, se a situação se tornar insuportável, algum problema sério nós vamos ter aqui. Por quê? Vai acontecer exatamente o mesmo que aconteceu na Argentina no ano 2001. O governo ficou sem dinheiro, não tinha dinheiro para pagar nada e não podia emitir. Então, uma das coisas que aconteceu na Argentina foi que cada província, seja cada estado, começou a emitir seu próprio dinheiro, achando algum jeitinho jurídico que o permitisse. Essas notas que vocês estão vendo aqui são o dinheiro emitido pelos estados, seriam as províncias, antes da desvalorização. Na realidade, esse não é dinheiro nos títulos de dívida. Este se chamava Patacón e era emitido pela província de Buenos Aires, que seria como se fosse o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro. Este se chamava LECOP, era emitido pelo Banco da Nação Argentina, que é como se fosse o Banco do Brasil, em nome de um fundo, uma verdadeira aberração, tanto econômica quanto jurídica. Mas funcionou, porque o Estado pagou salários e despesas com isso. Os devedores do Estado ou aceitavam isso ou não tinham nada. E assim começou a funcionar esse dinheiro. Começou a circular e funcionar. Obviamente que desvalorizado. Cada peso desses, na realidade, comprava 85 centavos de um peso de verdade. Retomando e resumindo, existe uma alta probabilidade de que haja uma nova crise brava na Europa. Pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 2 dias. E aqui, bom... Se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha.